Olá, estudantes. Eu sou o professor César Mugolin, História da Filosofia Moderna 1. Nós estamos já no fim desse primeiro bloco, né? Vocês estão no final da disciplina, já no período das provas, né? Da avaliação presencial. Nós temos esse encontro aqui hoje e temos mais um na semana que vem. A ideia é a gente trocar uma ideia no fim do processo aqui, né? Além de aproveitar esse espaço para poder tirar algumas dúvidas que restam, enfim, mas também discutir algumas coisas a partir do que a gente já estudou, né? Quer dizer, nós temos já um processo aí, né? Um acúmulo de informações, né? E agora é o tempo da gente poder debater sobre essas coisas de uma maneira de conjunto, né, e tentar pensar aí o que nos resta. No caso de vocês, tem essa disciplina chama História da Filosofia Moderna 1, que ela está dividida em duas partes aí, né? Então tem a História da Filosofia Moderna 2, que vocês devem fazer na sequência. Eu queria chamar a atenção, é claro que a gente sempre vai tocar em alguns pontos que a gente já discutiu no material escrito e também nas videoaulas, né? Mas eu queria chamar a atenção, um esforço aí de síntese para reflexão, na semana que vem a gente continua, para dois aspectos. Primeiro, insistir, né, no processo histórico, né, de como isso é importante para entender também como a filosofia, a história da filosofia se comporta. Em segundo lugar, pensar em destacar, né, algumas áreas da filosofia que ganham uma importância bastante grande neste período que a gente chama de filosofia moderna. Em primeiro lugar, e mais rápido, porque isso a gente já tratou mais largamente, né, nas videoaulas, enfim, nós não podemos esquecer nunca que essa passagem a gente está falando da história europeia, né? Essa passagem do que se chamava de Idade Média para a Idade Moderna tem uma marca importantíssima, que é a da expansão das relações mercantis, né? Que vão resultar, isso vem acontecendo ali desde as cruzadas e tal, e isso vai provocar alterações bastante sensíveis, né, nesses primeiros séculos ali na vida europeia, e depois transformações estruturais de fato, né? É um processo que vai se estender ali até o século XVIII, né, quando o mundo começa a tomar uma nova conformação, que tem como base a Revolução Industrial Inglesa. O, e isso é meio que a marca da Idade Moderna, né? Na divisão clássica da história, isso se encerra com aquele marco da Revolução Francesa. Mas é isso, a gente está falando da segunda metade do século XVIII, né? Grandes transformações em todos os campos, né? E transformações estruturais que vão dar origem ao que nós chamamos do Estado moderno, né? De uma estrutura jurídico-política bastante parecida com a que nós temos até hoje na maior parte do mundo, e também as relações sociais de produção, né? Que são desencadeadas nesse período também vão persistir como majoritárias, né, no mundo que nós vivemos. Para o bem e para o mal, né? Enfim, não é agora nem haveria tempo, né, de a gente fazer aí uma análise desta coisa que nós chamamos de sistema capitalista, né? Ah, na minha percepção, sempre mais mal que bem, assim, né, tendo em vista as misérias todas da nossa espécie, né? Mas, enfim, valeria a pena refletir sobre isso com o devido carinho, né? A devida atenção, com a devida racionalidade, né? E não da maneira como as pessoas costumam fazer nesses nossos tempos sombrios.
No campo ainda no campo histórico, né, mas isso também vai resvalar para o campo das ideias e da produção filosófica, essa passagem e as exigências desse novo tempo, vejam, a filosofia ela vai responder, a história da filosofia inteira ela vai responder largamente, né, às necessidades que estão postas pela vida real, né? É sempre muito ruim quando a gente percebe as pessoas tratando a filosofia como se fosse algo lá do universo, da estratosfera, né? Algo de um nível de abstração, né? E abstração é entendida da maneira mais equivocada, que é a de não lidar com a realidade objetiva. Até quando, né? Até nos momentos em que nós encontramos formulações filosóficas que se distanciam demais, né, da realidade objetiva, inclusive incorrem em equívocos, né, que contrariam o conhecimento humano acumulado nas áreas diversas da ciência, enfim, mas que se tornam modismos filosóficos. Mesmo quando a gente percebe esse distanciamento ocorre também motivado por, por, por questões próprias da realidade objetiva, né? Em última instância, né? Por posições, interesses, necessidades de grupos distintos que se expressam também nesse meio, né? E em todos os outros campos. Então é bom a gente sempre estabelecer essa relação, né, entre a história e a história mais geral, né, a história da filosofia, que é para que a gente não se perca aí. E aí isso serve para todo, né, não só para a filosofia, né, mas para as outras áreas do conhecimento, se a gente ficar só nesse campo do conhecimento. E essas novas necessidades elas vão aparecer na filosofia com a abertura da possibilidade de ampliar, né, os horizontes da reflexão, extrapolando os limites, mas eles vão persistir ainda por muito tempo e eles persistem até o nosso tempo, né? Ainda essas amarras estão por ali, né? Mas extrapolando os limites impostos pelo dogmatismo religioso, né, e um dado obscurantismo teológico, né, que vigorou numa parte aí desse período que nós chamamos de Idade Média. O, Essas possibilidades que se abrem, né, em todos os campos, né, insistamos de novo, também vão aparecer na filosofia de uma maneira criativa, né? É, com a produção de coisas muito interessantes e que nós vamos até hoje, né, nos servem de referência nos estudos, enfim, e como conhecimento acumulado nessa área e outras coisas que vão passar para a história como, né, bobagens que foram ditas em algum momento e foram seguidas, enfim, né, virou um desses modismos e depois foram abandonadas. O nosso tempo tem bastante disso, né? No campo da filosofia nós temos alguns modismos aí e assim é quase que sem exceção, né? Os programas, os cursos de filosofia, os programas de pós-graduação em filosofia, eles giram em torno ali sempre de dois, três temas e de dois, três autores, assim, né? 80% da produção das pesquisas feitas por aí giram em torno para ser mais amplo, né? De três, quatro correntes da filosofia, ou autores, autoras, enfim. E gente que diz muita bobagem, né? Muita besteira, né? Muita besteira que se encaixa bem nesse espírito meio bobo que é o do nosso tempo, né? Para usar um eufemismo aqui, a gente não usar nenhum outro, uma palavra de baixo calão aqui, porque não é o caso. Mas a, o tempo coloca essas coisas nos seus lugares, né? Sem dúvida, né? Claro que não sem causar estragos, né? Causa muitos estragos, né? Mas assim, um exemplo disso rapidamente, né? É razoável que a gente tenha
na filosofia no nosso tempo uma expressão teórica, né, quer dizer, uma expressão na formulação teórica dessa tendência individualista e egoísta, enfim, né, que é uma tendência social, né? Então, não é mais de um pequeno grupo ou outro, né? As pessoas elas estão convencidas, né, de que cada um luta pelo seu e vamos embora e tal, né? Na religião isso acontece, né? As pessoas aderem a religiões que oferecem imediatamente alguns benefícios, né? E até a forma ainda que estejam todos juntos, né? Em algumas dessas manifestações religiosas, a forma mesmo da suposta ligação ali com o divino, ela é feita de maneira individual, né? Cada um faz a sua oração ali, estabelece um ritual, dizendo cada um com suas palavras ali ao mesmo tempo, né? Quer dizer, está todo mundo junto falando, né? Quer dizer, estão todos falando ao mesmo tempo, mas não necessariamente falando em conjunto, né? Então, são, né, essa coisa da vida atomizada, e as pessoas estão convencidas disso, né? De que existem os mais fortes e os mais fracos, que existem. E aí isso vai se manifestando, né? Se manifesta em correntes diversas, né? Daí do campo religioso, isso se revela na prática política, né? E nas diversas possibilidades, né? Do campo da política, na economia, isso se expressa também na filosofia. Então, é sempre bom a gente manter essa atenção. Para o nosso caso aqui, né, e pensando em algumas áreas da filosofia que ganham um destaque especial nessa fase que a gente chama de filosofia moderna. Veja, não quer dizer que elas não existiam antes, né? Não existiam formulações nesses campos antes. Mas são campos da filosofia que ganham um dado protagonismo, né? Uma dada importância que não possuía dessa maneira no período anterior. Há algumas delas, né, que vão resgatar, inclusive, tendências da filosofia antiga, né, e ali da filosofia grega em particular, da romana também, mas e que nesse período chamado medieval isso ficou meio que solto. Na verdade, assim, não ficou solto, né, ficou um tanto quanto que escondido, né, e escondido sempre debaixo do imperativo, né, do, da versão religiosa, né, da interpretação religiosa da vida, né, e de uma dada religião, né, uma dada concepção ali desse universo mítico religioso. Quer dizer, tudo precisava necessariamente dialogar com isso, né? Então, isso era ponto de partida e ponto de chegada, no geral, das formulações todas. E quando não era, né, havia alguns problemas bastante grandes, né? Tem um filósofo argelino, né? Alguns chamam de francês, que passou a maior parte da vida na França, enfim, mas ele nasceu na Argélia, chamado Louis Althusser, que ele escreveu um artigo bastante interessante, foi publicado aqui no Brasil só em 2005, mas ele escreveu isso ali em 1980, alguma coisa, 85, se não me falha a memória. O, Se chama A Corrente Subterrânea do Materialismo do Encontro, do materialismo aleatório. E tal. Para além do que ele está expondo ali, mas é bastante interessante o texto, mas o que ele está chamando de corrente subterrânea é algo que a gente pode pensar, né? Quer dizer, durante um período muito longo, e isso passa, insisto, não só, né, pela Idade Média, mas também largamente pela história da filosofia moderna e pela filosofia contemporânea, nós temos algumas correntes da filosofia que elas ficam meio que é, escondidas, né, rejeitadas ou renegadas, né? Daí que ele chama isso de corrente subterrânea. Né? Nesse caso, particularmente, né, uma filosofia que vai lidar com um tema que o Aristóteles tratou, se vocês pegarem ali no segundo livro da Física, né,
de uma corrente que é da filosofia materialista, né? Uma corrente materialista da filosofia, que isso aí já provoca uma dada separação, né? Dessa corrente predominante, que vai sempre ter a metafísica, né? E junto com ela, né, as ontologias todas e esse universo mítico religioso operando. Mas é uma corrente da filosofia materialista e que vai operar com, não é um materialismo mecânico, né? Vai operar com alguns conceitos que são meio estranhos, né, para a maior parte das correntes da filosofia, que é o conceito de acaso. Esse materialismo do encontro, o materialismo aleatório, ou, né, um materialismo que opera com o conceito de acaso. Vejam que o acaso ele é uma categoria interessantíssima, né, para a nossa reflexão, se pensado de maneira materialista, né, e também de maneira objetiva. Né, o acaso não é algo que eu não pude prever, né, porque a gente não prevê as coisas, não é o que eu não sabia aconteceu. Né? O acaso é o encontro aleatório de coisas que não surgiram para se encontrar, né? Mas que se encontrando geram uma nova estrutura, né? Um efeito, enfim, que tem lá a sua importância. Dito assim parece bobo, né? Mas isso é bastante interessante. E o mais importante, né? Por que que essa é uma corrente subterrânea? Porque ela não encontra espaço dentro de filosofias, tanto as filosofias ligadas diretamente, né, à perspectiva religiosa, particularmente, né, dessas filosofias influenciadas pelas religiões salvacionistas, né, tal, que vão estabelecer ali a ideia de um começo, meio e fim, né, quer dizer, as coisas todas caminham para um fim que já está pré-determinado ali e tal. Então, você tem uma teleologia idealista posta ali, e nisso não cabe espaço para o aleatório nem o acaso, né? Que as coisas acontecerão necessariamente assim, ainda que a gente não saiba, né? Mas também isso vai aparecer em muitas das filosofias da história, né? Vocês pegarem o Hegel mesmo, enfim, tanto o idealismo objetivo quanto o subjetivo, né? Mas quando se pensa a história, também, né, vão estabelecer uma linha em uma teleologia idealista, né, que vai encontrar um fim da história necessariamente, quer dizer, é como se a história toda caminhasse em direção a esse fim que estava pré-estabelecido. Isso é filosofia idealista, né? Isso não cabe no materialismo. Ah, mas isso vai aparecer também, né, uma versão disso, nas filosofias todas que vão operar com a ideia de uma natureza ou uma essência humana. Seja uma natureza ou uma essência humana que possui características próprias, positivas ou negativas, enfim, e essa natureza humana, né, essa natureza humana ou essência humana que supostamente existiria, determinaria as relações sociais, o comportamento humano e a história, etc. Quer dizer, né, nós somos assim porque a nossa natureza é essa e, portanto, não há o que fazer. Mas até a filosofias mais elaboradas que vão operar com a ideia de uma essência humana que precisa se realizar, né? E aí ela está associada com uma filosofia da história. Quer dizer, a nossa espécie ela passa também evolutivamente, né, pelo processo histórico, e a conclusão da história é também um ponto de realização dessa essência humana. Isso é filosofia idealista pura, né? Nesse tipo, né, de formulação, elas persistem mesmo na filosofia contemporânea, né, bastante atuais, o, o acaso não existe, né? Daí que é uma corrente subterrânea. Enfim, para a gente poder, isso tudo para a gente poder pensar em áreas da filosofia que vão ganhar bastante força, né? Nessa era aí, voltando à filosofia moderna. E eu comento isso na semana que vem, né? Que são particularmente quatro áreas, né? Nós podemos falar da filosofia da ciência, que ganha um destaque importantíssimo, por razões óbvias.
A teoria do conhecimento, né, ou a epistemologia, que ganha um novo impulso exatamente por conta, né, do novo papel que a ciência passa a ocupar, a ética e a filosofia política. Esses quatro campos têm um novo papel, né, e um protagonismo na produção filosófica bastante importante, né? Vale a gente pensar mais neles. Na semana que vem, então, eu volto e a gente fala já diretamente, né, e mais especificamente das novidades desses quatro campos. Meu abraço para vocês e até semana que vem.